Às vezes a gente vai fazendo as contas e não entende o que de fato essas contas significam para a gente, né? O que é integral? Na prática, a integral ela te resolve algo associado com derivadas. Quando você resolve uma integral, você encontra a função primitiva de uma outra função. O que é uma função primitiva de uma outra função? É a função que quando você deriva, surge a outra função. Então você pode dizer que x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de x ao quadrado. Por quê? Porque quando você deriva o x ao cubo sobre 3, dá x ao quadrado. E aí, de derivada você está bem? Sim, sim. Legal. Então você sabe que a derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado, certo? É a regra do tombo. O 3 cai, fica 3 menos 1 em cima. Isso aí, né? Sim. Beleza. Ontem eu resolvi aqui alguns exercícios sobre, assim, até testando um pouco da parte de derivada, assim, mas também associado à integração. Fiz uns exercícios de integração por partes aqui. Assim, a parte de derivação tá tudo certo. Aham, muito bom, porque primeiro que a integral, por definição, ela é justamente como eu posso dizer? Ela é justamente o inverso da derivada, né? Como eu estou falando aqui. Uhum. Então, é bem importante entender isso. Agora, como é que a gente pode fazer o resto aqui, meu caro? Com isso em mente, a gente pode começar a desenvolver o resto, tá bom? Por exemplo, aqui de novo, né? Qual que é a primitiva de menos seno de x? É o cosseno de x. Por quê? Porque quando tu deriva, o cosseno de x dá menos seno de x, ok? E assim vai. Então, a integral, ela pode ser entendida como uma espécie de conta onde você encontra a primitiva das funções. Ou seja, aquela função que, quando derivado, causa determinada função. Então, quando você faz a integral de uma função, você encontra a primitiva dela. Ou seja, se você deriva a resposta da integral, você obtém justamente o que está dentro da integral. Ok? Resumindo, integral e derivada são operações inversas uma da outra, que nem elevar ao quadrado e fazer a raiz, que nem dividir e multiplicar, né? Uma coisa inversa da outra. Beleza? Tudo certo. Tudo certo. Então tá bom. Por exemplo, aqui, né, os símbolos, utilizando as mesmas ideias que a gente estava mostrando antes. A integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, e aí vai, né? Muito bem. Toda vez que tu faz uma integral, tu tem que colocar uma constante. Por quê? Porque a gente sabe que a derivada de constante é zero. Então, sendo zero, a gente não pode, né, quando deriva, ter certeza de qual era a constante ali. Aqui na prática, a gente tem como funcionam essas constantes de diferentes valores numa função. Basicamente, quando tu altera o valor da constante, tu está alterando a altura que a função vai estar. Uma constante mais alta, mais para cima, mais baixa, mais para baixo. E a gente tem algumas propriedades aqui. Então, quais que são essas propriedades? Primeiro, veja que essas propriedades elas são bem parecidas com as propriedades de derivada, beleza? Lembra que na derivada, quando tu tem uma constante multiplicando a tua função, você pode ignorar essa constante e fazer a derivada só da função? Tipo, qual que é a derivada de 2x ao cubo? Tu não precisa se preocupar com 2. Tu deriva só o x ao cubo, depois tu multiplica pelo 2. Não tem segredo. Na integral, a mesma coisa. Você dane-se a constante, sai para fora e resolve só a integral da função. E uma outra propriedade muito importante é que a integral da soma, ou seja, a soma de funções, é igual à soma das integrais. Que nem quando tu está derivando, você pode fazer separadamente. Beleza? Esse é o primeiro. Isso aí. Show. Aqui vai ter umas outras propriedades que a gente pode ignorar. E aqui está o importante, né? Da mesma forma que você precisa de integrais gravadas, né? Nossa, qual que é a palavra quando a gente lembra uma coisa? Eu tô ficando burro, cara. Você tem que decorar. Tem que decorar algumas derivadas aqui, você tem que decorar algumas integrais também, tá bom? Pelo menos essas 9 aqui eu acho importante decorar. Beleza? Ok. Porque senão você vai ter muita dificuldade, assim. A gente tem que decorar algumas coisas, né? Senão não dá certo. Beleza, aqui ele vai dar algumas integrais já decoradas, o porquê que são aqueles valores, e agora surge uma pergunta muito importante que eu faço para todos os meus alunos.
Se essa aqui que eu acabei de selecionar caísse numa prova, você achar que é fácil, que é difícil? Acho que é fácil. Legal. Assim, Você quer fazer essa conta, hein? cadê? Dá pra eu tentar aqui. Opa, eu gostei da proatividade, é isso aí. Tenta fazer e não precisa me perguntar coisas. É importante que você me mostre o que você não sabe também. Sim, Então, vá fazendo e quando você, ó, daqui eu não sei, daqui para frente eu não sei, professor, pega e me manda uma foto. Mas eu pediria que você fizesse como se você estivesse fazendo para uma prova, tá bom? Com o mesmo tá. nível de capricho e organização para poder te dar dicas também de como escrever na prova, beleza? Tá bem, Então tá bom, eu tô no aguardo aqui, pode me mandar, pode perguntar qualquer coisa, mas a ideia é você fazer um pouco sozinho. tá bem. Obrigado. É a primeira vez que você está fazendo cálculo? Cálculo 2, sim. A gente teve uma Hum. matéria de cálculo 1 antes, que foi derivadas, limites, mas, assim, sinceramente, eu acho que não pegou muito pesado. Então, todo mundo chegou em cálculo 2 com uma defasagem leve, assim, pouco entendimento direito de derivadas, assim, para entender as coisas mais complexas. Padrão. E o cálculo 2 na área de vocês aí é bem forte, cara. Eu acho difícil. Fazer aquelas coisas de Lagrange lá e tal. Sim, sim. Na última prova caiu uma 5 matriz 5 por 5 lá para fazer. Deu nem tempo direito na prova. Até deu, mas assim, bem complicadinho. E E sabe que integral é cheio das técnicas, né? Você conhece algumas assim por nome, tipo a técnica da substituição, a integração por partes, coisas assim. Então, assim.
Por partes eu já estou conseguindo fazer direitinho até. Por, por substituição, assim, dá, mas demora, assim, Uhum. não é muito rápido. A substituição é mais fácil que por partes. Então, é que assim, é, a- sei lá, até uns 5 dias atrás, ninguém na classe, basicamente, tirando 2 pessoas, estava entendendo absolutamente nada da matéria. Aí eu fui buscar mais coisas online e tudo mais, e eu comecei a aprender bem, a aprender de verdade, assim, recentemente. Que a Entendi. gente teve a segunda prova há pouco tempo, ele deu bastante tópicos por aula, mas acaba que, por serem muitos tópicos por aula, ele não conseguiu transmitir, talvez, assim, é, muito bem tudo que ele queria que a gente aprendesse ali. Entendi. Pronto. Eu tive um pequeno problema que eu acabei esquecendo do DX ali no início, até botei depois. Não é o que eu faria numa prova, idealmente. Legal, legal. Só de ter lembrado do DX já está muito bom. Pessoal que, né, não é da matemática, às vezes não dá muita bola para o DX, mas ele é bem importante, como a gente vai ver logo mais, na técnica de substituição. Vamos ver o que você fez aqui. Poxa, espero que você não escreva assim na prova, hein? Tá meio feio. Riscos e tal, e assim, na matemática a gente tem que fazer as coisas com um pouco de explicação, né? Imagina se a apostila que eu acabei de abrir aqui fosse só um monte de conta. Você tem que explicar um pouco para o professor, entende? Para ele entender que você Hum, entendeu. Então vamos ver aqui. Jogou 2 para fora, o -13 e o 5. Cortou, integrou. E aqui você transformou numa potência fracionária e somou 1. Muito bem, pegou e inverteu. Ô, louco, aí sim, meu caro. Tá muito bem, tá muito bem. O pessoal da economia vem para mim assim com umas dúvidas muito infantil. Mas você tá bem, cara, na É, matéria. o negócio é que eu tô demorando para pegar os conceitos, assim, mas dedicação é o que eu tô tentando fazer com que não falte. Que bom, você está conseguindo, isso que importa. Isso. Aqui tem uma outra integral que ficaria do mesmo estilo, tá bom? Uhum, Veja, é uma integral que, claro, batendo o olho assim a gente não sabe resolver, é óbvio, mas se a gente fizer álgebra, ou seja, a gente não está resolvendo sim. coisas envolvendo cálculo ainda, é álgebra. A gente acaba conseguindo resolver. O que ele fez ali no primeiro momento? Ele simplesmente. O que ele fez ali, meu cara? Ele simplesmente. Era isso que eu esperava que você dissesse. Ele simplificou aqui os valores, porque todo mundo é x, tá vendo? Então a gente aprende na escola que quando as bases são iguais, a gente pode, né, somar, subtrair os expoentes, dependendo da operação. Uhum, Então ele faz isso, quebra em várias integrais e todas ele vai rearranjando os expoentes e daí virou integrais fáceis de resolver, certo? sim. Coisas bem tranquilas aqui, que com um pouco de empenho vai. Agora, tem integral que tu pode fazer a álgebra que for, tu não vai conseguir resolver. Daí tu precisa de alguma técnica especial, por exemplo, a técnica de substituição. Por exemplo, essa integral aqui você só consegue resolver se você utilizar a técnica de substituição. Então vem de novo a minha pergunta. Se isso aparecesse na tua frente na hora da prova agora, saberia resolver? Então, eu tentaria, tipo,
Hoje a gente teve um pouco de revisão, a gente teve método de integração por substituição, só que não substituição normal, substituição com uns passos a mais ainda antes. Assim, por exemplo, substituição racionalizante, que tem até na lista lá que eu mandei. No caso, talvez eu tentasse, assim, tentar substituir é um pouco óbvio, mas assim, não, Substituir é bom. E aí, mas o que é, que substituiria? Eu gosto de pensar o na forma X. estética, sabe? Eu penso assim, poxa, tá feio, né? Seria tão melhor se fosse só a raiz de x, concorda comigo? Se fosse só a raiz Sim, de x, a gente Nossa, velho, acho que eu tive um AVC. Integraria bem rapidinho, bem fácil, né? sim. Pois é. Então a ideia é substituir aquele 2x menos 1 ali por uma nova variável, u, por exemplo. Tá. Eu tava confundindo com outro parte da matéria. Tá. Esse princípio eu sei, esse princípio eu sei. Opa, então how about você fazer essa aí para mim, rapidinho? Tá bem. Só para eu poder medir o nível de velocidade que você faz e as paradas assim também. Essa aí é 90% das integrais que não sai olhando, sai por essa técnica. Então, eu me enrosquei aqui. Assim, Você acho viu? que eu. Ainda. Não. Eu tô me enroscando com, assim, confundindo partes da matéria, assim. Você poderia passar um. Ah, confundindo partes. Ah, então você tem que ver isso aí, velho. Essa aí é para ser uma das fáceis. Eu Tá, vou sim. mostrar rapidinho e depois vou fazer uma parecida. Depois eu vou pedir para tu fazer outra. Ó, o negócio é o seguinte. A gente olha para isso e pensa, pô, não dá para integrar, não tem nada igual na tabela. Então a gente chama de U. Porque se fosse a raiz de x, saberia integrar. Então a gente Sim. deixa de uma forma que a gente saiba integrar. Portanto, a gente chama isso aqui de U, que é a raiz de U, a gente sabe integrar. Só que a gente não pode ter numa integral U e x ao mesmo tempo. Então o dx também tem que ser substituído. Portanto, vamos chamar isso aqui de U. Agora, quem vai ser o dx? O dx surge quando você deriva isso aqui. A derivada de U é du dx. Da mesma forma que a derivada do y é dy dx, por exemplo. E a derivada de 2x menos 1 é quem? É 2, concorda comigo? Hum, 2x menos 1 é 2. Então você passa o dx que estava aqui embaixo multiplicando para o outro lado e vai ficar desse jeito. Alguma dúvida até aqui? não. Não, beleza. Claro que a gente quer substituir o dx ali, então rapidamente a gente percebe que dx é du sobre 2. Muito bem. Agora vamos fazer as substituições. Dentro da raiz você colocou o u e trocou o dx por du sobre 2, beleza? Certo. Simplesmente peguei aquela integral e fiz as substituições. Agora a gente faz algo que eu vi que você consegue fazer, que é a integral da raiz, né? Troca aqui por um meio, soma e pronto. Integrado. Isso aqui a gente sabe integrar, então integramos. Nossa, eu me enrosquei com a raiz, eu esqueci de passar ali pra integral, para antes da integral, multiplicando. Sempre tem que
passar para potência fracionária. Ah, e eu queria que tu tivesse mandado uma foto. Se puder, manda a foto aí para eu ver onde que foi teu problema. Tá bem. Daí, só para terminar aqui, a gente não quer uma integral de U, né? Nossa resposta tem que ser em X. U é só uma ferramenta para chegar na resposta. Então, no final, tem que trocar o U pelo que ele era em X. O U era 2x menos 1. Então, no lugar do U, eu coloco 2x menos 1. Pronto, a resposta está aqui. Beleza? Manda a fotinha aí para eu ver onde que foi o teu problema, beleza? Tá bem. Tá bom, agora eu vou fazer uma. Daí eu diria para você seguir as mesmas dicas que eu vou pôr aqui. Depois eu vou te pedir para fazer outra. Vamos lá. Eu vou resolver essa aqui. Tá mandando a fotinho aí? Tô. Beleza. Aqui. Pronto. Eu não avancei muito, eu troquei bastante conceito, assim. Isso é um problema que eu tenho notado. Que às vezes eu confundo. Não tava mal, não tava mal. Só confundiu ali, daí se perdeu no meio do caminho. Mas Sim, tem muita coisa certa aqui. Tem muita coisa certa. Aqui, ó. Só faltou daí o sobre 2 aqui, né? sim. Porque o dx é du sobre 2 nesse caso. Como eu mostrei para você, certo? Uhum. E daí faltou. Bem, nem integrava, blá blá blá, né? Mas faltou pouco, cara. A parte difícil tu fez. Muito bem. Agora eu vou fazer esse aqui. Bem, existem duas formas de fazer isso aqui: a forma burra e a forma inteligente. Qual seria a forma burra? A pessoa vê, a pessoa vê o negócio ao quadrado aqui e pensa, então tem que fazer ele vezes ele, né? Não está errado. O problema é que, se fosse elevado a quinta, elevado a 10, talvez demorasse muito para resolver, né? Então você não pode contar com esse padrão aqui de multiplicação. Pode ser que demore muito e você tenha dificuldades. Portanto, meu caro, você precisa saber fazer essa integral pela substituição, ok? Certo. A substituição, então, vai ser a mesma ideia. Ai, meu Deus, seria tão melhor se fosse só x ao quadrado, eu saberia integrar tão rápido. Beleza. A gente fala que u é igual a 3x mais 5, daí vai ser u ao quadrado, certo? Sim. O problema é que o dx tem que ser trocado por alguma coisa que dependa de u. Então, para isso, a gente deriva. A derivada de u é du dx. Estou derivando os dois lados. E a derivada aqui do outro lado, esse. Alguma dúvida? Hum. Bem, como eu quero isolar o dx, eu acho que você concorda comigo que com um pouco de matemática aqui, que a gente chega que dx é du sobre 3. Certo? Sim. Sim. Beleza, passo o dx, passo 3 dividindo. Beleza. Agora eu vou pegar a minha integralzinha. E no lugar aqui do meu amiguinho, eu vou trocar por u. E no lugar do dx, eu vou trocar por du sobre 3. Não é mesmo? Certo? Ou alguma Tudo dúvida? certo. Tudo Tudo certo, tudo certo. certo. Então dá até para deixar mais bonitinha essa integral. U ao quadrado du. E agora ficou mole, mole, né? Ficou 1/3 vezes a integral de u ao quadrado. Quem que é a integral de u ao quadrado? 2U. Quê? Isso aí é Pera. derivada, A né? integral, vamos dizer integral. Isso. É, Soma um em cima e é, fica embaixo, né? A regra é sim. n mais 1, Tá. O ao n cubo mais 1. sobre 3. Que nem tu fez antes, né? Sim, sim. E tem mais c sempre também. Então vai ficar 1/3 de u ao cubo sobre 3, multiplicado aqui. Bem, agora a gente pode, né, chegar na resposta final, então. A gente não quer nada em termos de x. Terço vezes um terço é terço vezes um terço é um nono. E o nosso u, 3x mais 5. Tô fazendo rápido porque eu tô percebendo que você tá manjando bem, tá bom? Se fosse um Não, tá outro bem, tá aluno bem. aí, eu faria Não, o ritmo tá devagar. bom, o ritmo tá Eu bom. quero chegar na integral por partes ainda hoje. Pronto, tá aí a Tá, nossa respostinha, beleza? tudo certo. Tudo certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou bater um xerox, te mandar aqui no Zap Zap. Não precisa ficar olhando, mas tá aí como exemplo.
E eu vou te pedir para fazer uma. Vou te Tá pedir bem. para fazer uma bem parecida. Alright? Aqui você vai fazer, olha só, 7x mais raiz cúbica, raiz de 3, desculpa, a sétima, dx. Parece feio, mas o processo é o mesmo. Ok? Deixa É isso. a mesma coisa, é a mesma coisa. Tem que chamar de U a parada que tá dentro e assim vai. Ok? Tudo certo. Tudo certo. Cara, eu vou no banheiro, preciso ir no banheiro, tá bom? Na volta, se Tá tiver bem. alguma dúvida, me fala ou me manda uma foto. Pode ser? Tudo certo. Beleza.
Voltei. E aí, conseguiu terminar a conta? Parece que sim. Terminei sim. Já mandei aí no WhatsApp. Vamos ver. Ok. Você chamou de U? Ah, pensei que ia te confundir, mas tu fez certinho. Só que tem um erro aqui. Tem um erro aqui. Qual que é o erro aqui? Você sabe? Pera. Não tem ideia? Qual que é a fórmula Não. da integral? Opa, a integral de x na n não é x na n mais 1 sobre n mais 1? A N mais um, Então ele N teria que mais ser um. outro, né? Tá. Sim. Então foi esse o problema. Esqueci o 1 embaixo aqui. Tirando isso, tá bom. Tá bom. Vamos fazer mais uma só para fixar e daí eu começo a falar de integral por partes, beleza? Tá bem. Ó, vai ser também substituição, só que vai ser uma substituição um pouco diferente. Eu acho que tu percebeu que o importante na substituição é você também conseguir obter o dx quando derivar, né? Uhum. Então vamos supor que tu tenhas a integralzinha aqui. E aí, o que você faria para resolver isso? Eu chamaria x ao quadrado de u. Pera, Opa, gostei. Chamar o x ao quadrado de u. Muito bom. E que mais? Qual que vai ser o teu du, então? Vai ser 2x dx. 2x dx. Muito bem, então acho que você vai conseguir resolver a conta, né? Porque tem 2x dx ali na parte de cima, né? Sim. É isso aí. Então, Pra você terminar, dx então. igual a du sobre 2x. Então, vai ficar 2x. 2, não, pera, aqui 2x o quê? Ah, tá. Vai ficar 2x sobre u vezes du sobre 2x, corta. Cuidado, hein? Mas faça aí, me manda uma fotinha, tá bom? Não, vai dar errado, né? Mas Vai dar bem chamar errado. x ao quadrado de u está no caminho certo, tá? Você tem que substituir o x ao quadrado por u e depois vai ter que substituir o 2x dx por alguma coisa, né? Que tem a ver com esse u que você Deu. definiu. Nossa. O que eu tô fazendo? No fim das contas dá a mesma coisa. A É, integral de du sobre u. acho Mas que é o sim, método né? errado. Acho que você só escreveu estranho, né? Mas sim, Sim, parece é certo. que eu escrevi porque no fim das contas simplifica, né? Mas matematicamente estaria errado, porque você ainda teria o x ali na integral, né? É verdade. Tá. Mas então fica du sobre u. Du sobre u. E aí, você sabe qual que é a integral de du sobre u? Isso está na tabela de integrais, certo? Sim. Deu Dá uma branco. olhadinha lá. Eu te mando Cadê? uma tabelinha, não se preocupe. Tá. Cadê? Tem que decorar algumas, essa é uma das importantes. Deixa eu te enviar. Eu vou enviar juntos também a minha apostila, que eu acho muito boa. Dê uma olhadinha lá na tabela. Eu acho que é a integral 3 da tabela. Integral 3. Ln de u. Mais c. Ln de u mais c, exatamente. Muito bem. Show de bola. Então agora a gente pode ir para a próxima forma de resolução de integrais, que é a integração por partes. Claro, ainda tem uns outros exemplos aqui, mas eu recomendaria só que você batesse o olho aí e tentasse aprender sozinho. Agora a integração por partes é a outra
técnica muito importante para resolver, que é quando não dá para resolver por integração por substituição. Provavelmente você vai ter que resolver por integração por partes. Veja, você tem que utilizar esse princípio aqui. Então eu vou pedir para você copiar esse princípio aí na sua folha. Quando você copiar, me fala. Então, foi justamente isso que eu vi ontem. Eu já tenho aqui copiado, só que tá com f de x e g de x. Tá como f de x, g' de x igual a g de x vezes f de x, menos a integral de f de x, g' de x. Não, f de x... Não, f' de x vezes g de x. Assim, é porque eu tô falando de cabeça aqui, mas não... Tá aqui, já. Posso pegar a foto aqui. Cadê isso aqui? Mas essa é aquela regra que vem do... A relação que vem da regra do produto, né? Sim. Aqui, achei. Já estava anotado aqui junto com os exercícios. A relaçãozinha aqui. Mas vou copiar de novo aqui, não custa nada. Só a página, mas é só pegar outro caderno aqui. Tá bom. Eu não gosto muito desse formato, eu prefiro esse que está aqui, beleza? Tá. Tá bom. Bem, por exemplo, aqui, ó. Como é que a gente resolve esse x seno de x? Me diz, se tivesse numa prova aí, saberia começar? Cadê? X seno de x. Eu chamo x de u e eu chamo seno de x dx. Não, eu chamo... É isso. Seno de x dx de v, v'. Ou dv, no caso, né? Certo. Bem, é isso que eu queria saber, se você consegue fazer essas aí sozinho ou não. Ah, Então, é então para fazer, tá. tu pode tentar ir até onde tu consegue ir, para eu ver até onde tu vai, para poder focar Tá. melhor. Beleza, show. Mas eu tô gostando. Alguma coisa tem que chamar de U, outra coisa tem que chamar de DV, exatamente. X, dx. Poxa, cara, você não veio com tantas dúvidas. Eu achei que você viria com mais dúvidas. Então, é que eu tenho mais dúvidas, assim, acho que no próprio processo mesmo, assim, tipo, a teoria, esse que é o complicado, a teoria eu sei, mas a prática, assim, Mas você está o resolvendo passo a tudo que eu estou te passo é que pedindo é aí, velho. complicado. Hã? Você está resolvendo tudo que eu estou te pedindo. Então, que acontece? As minhas aulas, o meu professor, ele escolhe alguns exercícios, assim, bem complexos. Então, ele não quer um simples entendimento da teoria, ele quer que você saiba resolver um nível ITA,
da vida. Ô, louco. Então é por isso que às vezes assim o entendimento não bate com as notas Aí é assim, complicado. na prova. Não precisa de tanto, né? Então, eu concordo. Mas assim, aí complica um pouco ali na hora mesmo. Ah, tá. Peraí, isso aqui não. É, eu errei um negocinho aqui, tô recomeçando aqui rapidão. Sem problemas. Note que a sua escolha de chamar o X de U é muito importante, né? Por quê? Porque denota que você sabe que quando você deriva o X, a coisa simplifica, né? Sim, que fica integral de 1 vezes menos cosseno de x, acho. Vai ficar uma integral sem essa função na frente, né? Trabalhando. Exatamente. Sim. Pronto, enviei aqui. Vamos Esqueci ver. de marcar a resposta, mas Bem, tá direito. X cosseno X, beleza, mais a integral de cosseno. Poxa, mas você sabe tudo, velho. É isso mesmo. Então, pô, não tem nem muito o que ensinar aqui das bases, você tá sabendo tudo, ó. Eu acho que o que falta na realidade para você é confiança, hein? Porque você sabe fazer as coisas. Agora vamos tentar fazer algumas coisas aí da tua ficha, então. Tá. Deixa eu colocar aqui. Não vou nem explicar essa matéria, você parece já saber ela bem. Ó, vamos lá para o que tá na tua ficha. E aí? Bem, o que está rolando aqui? Tem uma função exponencial e uma raiz aqui embaixo, né? A Então, gente não tem assim diretamente alguma substituição, porque sei lá, a gente pode até chamar de U aqui. Ou será que isso resolve, né? Se a gente chamar a raiz de x de U, o que, que vai acontecer? Vamos ver. É, porque parece ser o mais evidente, né, já de cara. Que é um x elevado ao meio, certo? uhum.
Então, o du vai ser um meio. Ué, x na menos um meio, ou seja, raiz de x aqui embaixo. Né? Sim. X. Pronto, aí resolveu. Por quê? Porque a gente vai ter e na u. E isso aqui é o du, concorda comigo? Ó? Ah, sim. Então, pô, é só substituição, é tranquilo. Ficou fácil. Não é mesmo? Ah, tá. Eu acho que o Então, que falta para mim é um pouco assim do entendimento do tipo, se eu sei que um exercício é sobre integração por partes, eu sei fazer. Se eu sei que é por substituição, eu sei fazer. Mas como que o que me complica é como que eu sei se é por tal ou por, às vezes você não entendeu? vai saber, você tem que tentar. Então, tipo, você Entendi. começa pelo mais fácil, né? Que é a substituição. Chama alguma coisa de u e tenta resolver, sacou? Uhum. É isso. Esse E essa aí, aí. resolve como? Assim, conhecendo o meu professor, ele mete uma identidade trigonométrica aí no meio, mas Fácil, não tá com cara. mais fácil. Assim, cadê? Vou tentar um negócio aqui. Não simplesmente não sei. É essa a minha dificuldade Sabe com a matéria, sim. sabe? Você precisa chamar alguma coisa de u para que Sim, quando você derivar essa coisa apareça o du. sim. Você tem duas opções para chamar Ah, de u aqui, derivada do ou seno ou seno cosseno. cosseno. É, o U vai ser o seno com alguma coisa. É, o Vai ser só o seno. seno. Só o seno. Porque Só se somente você disso. derivar o seno, você tem cosseno, pronto, que já Sim. está ali, né? Nossa, tá. Então, o que me falta para mim é esse entendimento básico de onde aplicar o que, sabe? Então vai lá, agora você sabe. Tudo certo por aí? Caminhando, mas com um pouco de dificuldade. Vamos lá, você chamou de u o seno. Qual que é a derivada do u? Cosseno, Cosseno. sim. Pronto, então o du já está ali, né?
Sim, aí que é o você tem que cosseno depois de x manipular dx. para. É só substituir, né? É só substituir diretamente. Sim, precisa isolar o dx, né? Ou não? Precisa isolar o Antes. cosseno de x dx. Ah, tá. Vai Tá. Eu trocar de tava uma vez, que fazendo. nem tu trocou aquela hora o 2x dx, lembra? Sim, sim. É isso aí. Ok, tá. Aí fica, aí fica a integral ali bonitinha. Isso, então vai lá. Valeu. Bem, acho que não temos mais tempo, mas eu vou tentar responder rapidinho essa aqui, porque Tá bem. acho que você tem que pôr mais a mão na massa, cara. Você sabe fazer as contas, pô. Seno de x, du vai ser quem? Cosseno de x dx. Pronto. Aqui onde tem seno vai aparecer o u, então o u ao cubo, e o cosseno de x dx é justamente o du. Ah, o Quem ao que é a cubo. Eu tava integral? esquecendo ao cubo. Por isso que tava dando errado. E aí é só substituir, certo? Uhum. Mas é isso aí, cara. Você também. Só treinar um pouco mais. Talvez numa próxima aula, antes da prova, né, me trazer mais dúvidas, questões que tu tentou mesmo fazer. Que daí tu vai, era isso, era só isso. Daí fica bom, entendeu? Uhum. Aí fica bem show. Ela, as minhas principais. Eu vou tentar fazer as duas listas ali do que eu cheguei a te mandar. E aí eu vou selecionar aí alguns exercícios. Perfeito. Então, Então tá bom, meu caro. Pô, espero que a gente faça mais aulas aí, mas eu acho que você já tá muito bem, beleza? beleza, beleza. Também gostei muito da aula, assim, ajudou Poxa, que bom. bastante. Fico feliz. Eu acho que a gente falou do que tinha de principal. Mais difícil que isso, provavelmente não vai cair na tua prova, não, tá? Entendi. Então tá bom. Então falou aí, qualquer coisa é só chamar. Abraço. Abraço, valeu. Valeu.